a gente falar sobre isso. E eu quero ouvir também tanto o Caio quanto o Desito sobre essa ausência do Coutinho. E se muda alguma coisa. A gente agora está longe da semifinal só porque o Coutinho não foi relacionado? Eu acho que não é por aí, tá? Eu não fiquei nem muito nervoso hoje com relação a essa questão de relacionados, mas a torcida do Vasco estava uma pilha, né, Caio? Vou deixar o Desito comentar, mas antes eu vou registrar aqui que o Davi Lucas vai começar logo com o Desito esse assunto? Ai, meu Deus do céu. Vai. O Davi Lucas estava revoltado no chat que a gente não estava tocando nesse assunto, mas a gente falou no início da live que a gente ia tocar nesse assunto. Estamos tocando nesse assunto agora. Então fique com a gente aqui, deixa a tua opinião no chat, tanto no Instagram, mas principalmente no YouTube, que a gente consegue colocar na tela. E se inscreva no nosso canal, deixa o seu like na live, compartilha essa live com todo mundo aí nos grupos de WhatsApp, com todos os vascaínos, e vamos trazer todo mundo para cá para a gente falar de Vasco e viver o Vasco aqui junto. Antes do Desito falar, temos mais de 40 pessoas no YouTube. E eu tenho a minha meta, gente, de 1.100 inscritos. Nós só temos agora 1.072. Tu tá acompanhando a gente aqui e não é inscrito? Não. Cara, é um botão, irmão. Até o Coutinho, fora da lista de relacionados, consegue apertar o botão e se inscrever no canal do Mídia Vascaína. Por favor, está acompanhando a gente aqui na live no YouTube? Aperte o botão de inscreva-se. É um clique, não paga, não tem boleto, não precisa de cartão de crédito. Inscreva-se, ative o sininho das notificações e venha participar da live aqui no chat junto com a gente, tá? Quero a meta de 1.100 inscritos hoje. E como é que estamos de like, Caio? De like, Rafa, eu vou dar um F5 aqui para a gente atualizar. A gente estava com 16 na última vez que eu atualizei. Estamos com 39 agora e dá para chegar a 50 também enquanto a gente fala de Coutinho, né? Mais 11 likes é até pouco, né? Mas enfim, vamos primeiro para 50, chegando a 50 a gente vai a 60 e a gente conta. E galera, para você que está acompanhando a gente aqui, a live e ajudar a gente nessa meta. E para você que está curtindo aqui a live com a gente, cara, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação, tá? A gente faz isso aqui com amor ao Vasco, vascaíno para vascaína, a gente briga pelo Vasco, a gente milita pelo Vasco. Seja bem-vindo e vem fazer parte dessa nossa família aqui no YouTube, tá? Desito, fale sobre Coutinho, mas calma, Desito, calma! Pelo amor de Deus, calma! Cara, eu falei hoje mais cedo no grupo no Pilastra 20, eu tô bem tranquilo com essa coisa do Coutinho. Nunca foi uma questão para mim, nunca ocupou meus pensamentos sobre ele ser relacionado ou não. Se ele fosse, ótimo. Se ele não for, como ele não foi, né? Acontece. Eu acho que são dois pontos imprescindíveis. Chegamos até aqui sem o Coutinho. A gente provou que consegue se virar bem. Seria muito preocupante se a gente estivesse dependendo do Coutinho. Aí sim seria muito preocupante. Mas não. E 2, o Coutinho vem de um período de inatividade, vem de lesão, teve o Covid. Não adianta ele entrar totalmente em outra rotação. Ele ia ir num gramado, né, diferente, um gramado sintético, um jogo muito rápido. O Atlético vem para a correria. Eu acho que não adianta forçar uma volta antecipada. Eu sei que todo mundo quer ver o Coutinho. Eu quero ver o Coutinho. Vocês dois querem ver o Coutinho. Todo mundo quer ver. A gente quer ver o Coutinho bem. Porque ele bem vai ajudar o Vasco. A gente não pode botar ele de qualquer jeito. O ideal seria ter ele, sim. Não temos. Tudo bem. Tá tudo bem. A gente chegou até aqui sem ele. E que ele se prepare para talvez domingo, se relacionado para o banco, talvez numa eventual semifinal de Copa do Brasil, talvez numa reta final do Brasileirão, em que o Vasco brigue de fato pelo G6, G7, G8. Eu sei que o Coutinho está dando o máximo dele. Isso, assim, essa certeza eu tenho. Ele veio aqui para jogar pelo Vasco, veio aqui para jogar sério, para fazer um trabalho sério, então isso é o principal. E quando ele puder, quando ele estiver pronto, ele vai ajudar muito, muito mesmo. Então, gente, chegamos até aqui sem ele, novamente. Vamos tentar passar sem ele e o futuro a Deus pertence. É isso. Isso não tem que ser uma pauta, a torcida não tem que ficar... Nossa, eu sei que a ansiedade é alta, mas hoje a realidade a gente consegue se virar sem o Coutinho. Estamos conseguindo nos virar sem o Coutinho. Então, vamos dar tempo ao tempo. Eu sei que é difícil pedir calma para a torcida do Vasco. É uma torcida ansiosa, é uma torcida que, né, já viveu muita coisa e você fica completamente desesperado por qualquer coisa. Assim, gente, confiança no elenco e confiança no Coutinho, que ele está fazendo o possível, o máximo dele, para ajudar o Vasco quanto antes. É isso.
Caio. Já completando aqui e respondendo também a pergunta, o Neto Oliveira, no chat do Instagram, perguntou se amanhã vai ter alguém da mídia lá na Liga Arena, né, na Arena da Baixada, lá no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu, Desito e Rafa não estaremos, mas teremos alguns enviados especiais que estarão presencialmente lá na Liga Arena. Eu não vou citar nomes, porque eles estão, inclusive, blefando pela internet, falando que não estarão presentes. Mas eles estão aqui na live, vocês já viram eles no chat aí hoje. Vou deixar essa no ar, mas estarão presentes lá, não só eles que estão no chat, como mais dois outros enviados especiais da mídia vascaína. Então, provavelmente teremos conteúdo amanhã também presencialmente na Liga Arena, e se Deus quiser, com uma grande classificação do Vasco. O Desito falou aí que o Vasco vai tentar a classificação contra o Atlético sem o Felipe Coutinho. Eu vou ser mais ousado aqui, vou falar que o Vasco vai conseguir a classificação amanhã contra o Atlético Paranaense sem o Felipe Coutinho, assim como se classificou nas outras fases, né? O Coutinho jogou o primeiro jogo contra o Atlético Goianiense lá, e na volta ele já não jogou, e o Vasco se classificou, assim como as outras fases ele ainda não estava nem no Vasco. Então, o Vasco chegou até essa situação na Copa do Brasil, até o jogo de volta das quartas de final, com a vantagem do empate, sem a presença dele em campo. Infelizmente, porque se ele tivesse 100% em campo, teria tudo sido mais fácil até aqui, porque a gente está falando de um craque, é sempre bom a gente lembrar que a gente não está falando de qualquer jogador. E aí, a torcida do Vasco precisa ter paciência. A torcida do Vasco já teve paciência com tanta coisa horrorosa, e na hora que ela tem que ter paciência com uma coisa realmente boa, não a torcida toda, né? É muito ruim a gente generalizar a torcida do Vasco, mas uma parte da torcida insiste em não entender o que teoricamente teria que ser simples de entender. Então, assim, não é o Felipe Coutinho que está escolhendo não jogar, gente. Não sei se contaram uma mentira para vocês e vocês acreditaram, mas não é ele que está se recusando a jogar. Muito pelo contrário. A informação que eu tenho de pessoas próximas ao Felipe Coutinho é que, por ele jogava todos os jogos. Inclusive, foi ele que quis jogar e estrear o quanto antes. E, na minha opinião, isso foi uma decisão equivocada. Assim, ele não estava pronto ainda para estrear quando ele estreou, e aí ele veio uma sequência de jogos em gramados horrorosos. Da Arena MRV era um pasto, e o da Arena Condá contra o Grêmio era um lamaçal. E aquilo ali foi um erro primordial da preparação. Ele tentado naquele jogo. Ele só jogou assim porque ele quis muito jogar o quanto antes para dar uma resposta para a torcida. E é normal, assim, essa ansiedade, tudo que se transformou à volta dele, e que tinha que se transformar mesmo, porque ele é um jogador gigante. A gente está falando do segundo jogador mais importante dessa geração na seleção, depois do Neymar. Eu compartilhei até nos nossos stories e também no Blue Sky lá, que o Desito tem ficado mais de olho, que o Felipe Coutinho é o segundo artilheiro no ranking dessa geração do futebol brasileiro, na seleção, né? O Neymar é o primeiro, o segundo é o Felipe Coutinho, dos jogadores que estão em atividade ainda. Então, assim, não é pouca coisa que a gente tem no Vasco com o Felipe Coutinho, e ele é um craque de bola. Só que a parte física demanda alguns cuidados. É normal que os jogadores que voltem de muitos anos longe do Brasil, principalmente que tem algum histórico de lesão, e o Felipe Coutinho tem histórico de lesão muscular, principalmente depois da lesão que ele teve no joelho, que não foi tão grave assim, mas a parte muscular demora às vezes a você se recuperar 100%. Se fosse por ele estava em campo amanhã desde o início, mas não é uma decisão tomada 100% por ele. Ele passa o feedback de como ele está se sentindo, os exames mostram também. No caso dos exames dele, não mostra nenhuma lesão, ele não tem mais lesão, ele está se recuperando, ganhando confiança para poder desempenhar 100% do futebol dele. Que a gente sabe que 100% do futebol dele aliás, 70%, 80% do futebol dele é suficiente para ele ser o melhor jogador em atividade no Brasil. Agora, ele precisa estar 100% fisicamente, são coisas diferentes. E aí, se ele não tiver 100% fisicamente, o risco dele se lesionar é muito grande. Então, assim, dentro do Vasco, o cuidado é muito grande com ele. E não só dentro do Vasco. O Felipe Coutinho, ele é tão profissional que ele não se cuida só dentro do Vasco. Ele tem um staff dele que também acompanha a carreira dele, que também, de vez em quando, se relaciona junto com a equipe do Vasco para cuidar dele. Ele se cuida em casa, se cuida no treino, para poder estar 100% fisicamente. Ninguém mais do que o Felipe Coutinho está incomodado de não poder estar entregando tecnicamente dentro de campo do que ele. Ele é a pessoa mais incomodada com isso. Isso eu tenho certeza por pessoas muito próximas.
E isso é muito importante das pessoas ficarem sabendo, porque como a informação chega sempre quebrada, 2 meses sem jogar, tá vindo para o Vasco, tá enganando o torcedor do Vasco, veio para cá para ganhar dinheiro no Vasco. Gente, desculpa informar vocês, mas se o Felipe Coutinho se aposentasse há 5 anos atrás, ele já estava com a vida resolvida. Então ele não veio aqui tirar dinheiro do Vasco, ele veio aqui jogar pelo Vasco, porque ele tinha o sonho de voltar ao Vasco, voltou, e bem fisicamente ele tem muito a entregar para o Vasco, e a gente precisa ter paciência nesse sentido, e confiar nesse processo, que é melhor do que muito processo que a gente viveu aí nos últimos anos. Então, assim, eu também tenho a consciência muito tranquila que assim que ele tiver 100% puder entregar dentro de campo, o Felipe Coutinho nos fará muito feliz, e se Deus quiser, ele será decisivo ainda esse ano com o título da Copa do Brasil, que é o que eu mais espero. Assim. Acho que ele tem totais condições de fazer isso bem fisicamente, mas o Vasco precisa ter realmente muito cuidado nessa transição para que ele volte 100%. Inclusive, a informação de hoje é que no treino, ele foi muito bem no treino de hoje, ganhando cada vez mais confiança. Espero que ele esteja relacionado no jogo contra o Flamengo. Não quer dizer que eu espero que ele comece jogando desde o início, porque é um jogador que ficou parado 2 meses e vindo de uma temporada no Catar. Na minha opinião, não aguenta o ritmo de um clássico dos milhões, 90 minutos, mas quem sabe ele não está preparado para entrar no final do jogo, para tentar ajudar o time, dependendo das circunstâncias, enfim. Gente, a gente está falando de um craque de bola, de uma prateleira muito acima no futebol brasileiro, e que a gente precisa ter paciência para que ele volte 100%. Então, o Felipe Coutinho, para mim, é um luxo ter ele no elenco do Vasco. É óbvio que a gente não pode ficar satisfeito com o que ele rendeu até agora, porque ele ainda não rendeu dentro de campo, mas a gente precisa colocar os pingos nos is também, porque não dá para a gente falar que ele não está querendo, que ele está fazendo corpo mole, muito pelo contrário. Ele está, como diz a música, né? Ele voltou querendo demais, e talvez até esse querendo demais atrapalhou um pouco o planejamento do início dele, dessa nova trajetória no Vasco, mas eu tenho certeza que ele bem fisicamente vai se destacar e vai ser muito importante para o Vasco. Cara, e outra coisa, que também já tem torcedor que perde a linha, né? Que acaba travestindo o seu desconhecimento de futebol em pensamento de torcedor apaixonado, falando que o Felipe Coutinho é uma mentira, que o Felipe Coutinho é uma farsa, ele é pé frio, não sei o quê. Gente, é só pesquisar, a internet está aí, graças a Deus, para vocês terem acesso à informação. Estou só botando o notebook para carregar aqui, mas vocês estão falando de um jogador que jogou na Inter de Milão, foi campeão. No Bayern de Munique, foi campeão. No Liverpool, ele não foi campeão, mas se tornou ídolo lá. No Barcelona, ele foi campeão. Até no Espanhol, que foi um time pequeno da Espanha que ele jogou antes, ele foi campeão também. Assim, vocês estão falando de um jogador que foi campeão em todos os lugares. Do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, Messi, Maradona, Ronaldo Fenômeno. A maior contratação da história desse clube é esse rapaz que está aí na tela, Felipe Coutinho. Então, antes de vocês falarem que esse cara é uma farsa, é uma mentira, pesquisem um pouquinho para não passar vergonha na internet, que é o melhor que vocês fazem. Então, acho que a gente tem que ter paciência, cobrar também, porque a torcida do Vasco não pode se contentar com um pouco ou com o que foi entregue até agora dentro de campo, porque, repito, não é culpa dele, mas a gente precisa cobrar que isso o quanto antes seja resolvido na parte física, mas acreditar que esse cara que foi formado no Vasco, que fez questão de voltar no Vasco, podia estar em qualquer outro lugar do mundo, e inclusive no Brasil, em rivais que quiseram muito ele está no Vasco, merece ser respeitado, porque ele respeita a camisa que ele veste, apesar de não estar conseguindo render dentro de campo. Então, acho que é por aí, Rafa. Caio, tá muito difícil a nossa vida hoje, tá? Tá muito difícil. Eu estou concordando mais uma vez com você. Mas tem algumas coisas para... Eu não sei quem foi a pessoa que está assistindo a live com a gente no YouTube que botou... Não vamos falar do Coutinho, não? Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu comecei a live, eu preparei aqui o espelho da live, para quem não conhece. O espelho é o roteiro do programa e tal. E eu... Tá bom, gente, desculpa então para muita gente. Peço desculpa para muita gente então. Porque para mim, esse é um assunto secundário. A ida do Coutinho à Liga Arena é um assunto secundário. Eu não estou preocupado com isso. Inclusive, em muitos caras flamenguistas que ficam falando comigo o tempo inteiro, o Coutinho voltou querendo demais aonde?
Não muda em nada na minha vida. Absolutamente nada na minha vida. Para mim, o Vasco fez uma excelente contratação. A maior contratação do futebol brasileiro até agora. Já falo mais, não sentam na mesa Memphis Depay e Coutinho. Já aviso logo. Entendeu? Principalmente da forma como o Corinthians fez. Coutinho e quem? Esse holandês aí. Ninguém sabe nem falar Depay. Ramon Dias foi para um lugar que ele queria, né? Vamos endividar e dane-se. Foi para o lugar que ele queria. Que fique lá. Entendeu? Isso, então, resumindo, o Coutinho, para mim, tem que ficar. E o Vasco hoje, graças a Deus, tem Payet e Coutinho, meu amigo. Então eu posso chegar amanhã na Liga Arena e botar o meu camisa 10, o meu meia, como o Dimitri Payet, que tem jogado muito com a camisa do Vasco. E a gente precisa respeitar muito esse jogador. Inclusive, outra coisa, questionar se o Payet está sendo bom para o Vasco porque o salário dele é alto, na minha concepção, é um absurdo de tudo que o Payet tem feito pelo Vasco. Da forma como o Payet tem se empenhado, da forma como o Payet tem se entregado, da forma como o Payet tem sido um puta profissional, que para quem não sabe, o Payet tem 37 anos. Ele não precisava estar no Vasco. Nem Payet, nem Coutinho precisavam estar no Vasco. E nós temos os dois. E eu vou ficar aqui preocupado se o Coutinho vai jogar amanhã. Primeiro porque eu quero o Coutinho realmente por inteiro. Ou alguém já se esqueceu que o Payet pediu para não viajar no jogo contra o Galo? Falou o seguinte, porra, me dá mais uma semaninha. E aí o Payet voltou e nunca mais saiu. Entendeu? Então, cara, o Coutinho não ir, gente, de boa, não passa nem pela minha pauta, não passa nem pela minha falta de sono amanhã. Entendeu? E outra coisa, a pressão que o Paiva teria, né? Coutinho no banco, para botar o Coutinho no jogo, mesmo sem precisar botar, gigantesca. E mais uma vez eu bato palma pro Paiva. Ele não cede a pressão, amigo. E outra coisa, não é só o Paiva não, tá? Mas é a comissão técnica que hoje em dia é o Felipe, é o Pedrinho, nosso presidente atuante, não cede a pressão. Então não adianta ficar falando, e aí o Coutinho já tá treinando, e ele vai pro jogo. Meu irmão, vai pro jogo se tiver bem. Que continue treinando até ficar bom. E treine até o Vasco poder ter o luxo de chegar no jogo contra o Flamengo, botar o Coutinho de titular, deixar o Payet jogar no jogo das quartas de final e ponto. Entendeu? Pelo amor de Deus, o Coutinho, gente, não vai ser a nossa salvação para a nossa classificação. Nós temos jogadores à altura. Eu acho que o Coutinho está um nível acima do Payet, tá, gente? Mas, assim, eu não vejo o Vasco não ter condições de se classificar amanhã, porque ao invés de jogar o Coutinho, vai jogar o Payet. Eu continuo muito confiante. E eu acho, inclusive, que a gente tira um cenário que eu jamais gostaria de imaginar. Eu vou até falar aqui esse cenário, galera, mas, pelo amor de Deus, eu não gostaria nem de imaginar, mas a gente tira esse cenário. Porque parece que tem muita gente que gosta de que esse cenário aconteça. Uma disputa de pênalti, Coutinho entra, perde o pênalti. Acabou, Coutinho não presta, tem que ir embora. Piora tudo. Cara, deixa o cara, entendeu? Como o Caio falou, o cara que mais deve estar sofrendo por não estar jogando é o Coutinho, cara. Porra! Vamos ter calma. Eu sei que, cara, o Caio foi perfeito no que ele falou. Gente, a gente já sofreu por várias outras coisas piores. Entendeu? Cara, a gente vai sofrer agora porque o Coutinho não tá sendo relacionado e a gente tem o Payet. E o Vasco chegou até aqui com o Payet. Há 2 anos atrás, a gente tava sofrendo, a gente não sabia se ia jogar o Isaac ou o Figueiredo na ponta. Se o Vasco tinha o Nenê. O Vasco tinha o Nenê. Sacou? O Nenê era um dos poucos jogadores que a gente tinha como condições de ser um armador.
Entendeu? Hoje o Vasco tá com o Payet, gente. Então calma, vamos preparar o Coutinho, pelo amor de Deus, pelo bem dele. E outra coisa, meu irmão, se algum flamenguista ficar, o Coutinho chegou querendo demais, não tô vendo nada, ou o Coutinho já estreou, liga não, irmão. Liga não. Porque se Deus quiser, a gente vai sair com a classificação amanhã e o Coutinho vai estar muito bem por uma semifinal e a chance do Vasco de título aumenta. Beleza? Eu acho que assim, é uma pauta que eu falei aqui, mas por mim, eu nem falaria.